Muito bem, meus queridos, estamos de volta. Agora, nós vamos fazer aquele bate-bola, jogo rápido sobre poda. Poda dentro do sistema Salves. Na aula anterior, que foi a aula 20.1, agora nós estamos aqui na aula 20.2, nós vamos relembrar os principais assuntos para que daqui a pouco vocês façam as atividades. Lembrando, terminando aqui esse bate-bola, a gente vai deixar vocês fazendo as atividades e a gente retorna para fazer as correções, tá bom? E, prof, mostra para nós, então, os temas que abordamos sobre poda. Olha aí, minha diretora, bota na tela. Aula 20.2. Então, nós temos poda. E o que nós falamos principalmente, professor? Compreender um conjunto de operações que se efetuam na planta e que consistem na supressão parcial do sistema vegetativo lenhoso arbóreo. O que significa isso? Poda. Opa! Poda. Disease, poda. Isso é poda. Então significa que esse conjunto, professor, o que essa palavra conjunto está querendo dizer? É que dentro da prática da poda, nós temos um objetivo e função. Nós temos a poda de... vamos voltar lá no slide? Vamos, mas o senhor não lembra? É por isso que o senhor quer voltar? Não, é porque é bom você olhar. Mentiroso, você não lembra? Lembro sim. É poda de formação, condução, frutificação. São todas. Poda de formação, poda de condução, poda vegetativa, poda de floração, frutificação e limpeza, ou poda higiênica, ou alguns falam de fitossanitária. São todas essas podas, só que não usa tudo. Usa dependendo do quê? Do vegetal. Agora eu posso voltar lá? Pode, professor! Agora eu sei que o senhor sabe. Qual é o slide que você quer, Jefferson? É esse? Não. Eu quero esse aqui, ó. Não, também não quero esse. Touchscreen bom esse, hein? Aqui, ó. Essas são as principais mesmo. Eu falei várias. Mas essas são as principais. Só que, galerinha, dentro desses processos de poda, eu quero lembrar aí para você, ó, que a poda de formação e a poda de limpeza é uma poda feita com o objetivo principal de quê? De pegar e retirar brotos e galhos ladrões. Brotos e galhos que possam, de alguma forma, prejudicar o desenvolvimento do vegetal. Tá bom? Então, nós temos aí a poda de formação. Tem outra, professor? Tem, meus queridos. Nós temos aí, ó, essa é a poda higiênica, tá? Ou de formação. Nós temos a poda que a gente chama de poda de produção. O que é a poda de produção, professor? Poda de produção, meus queridos, é a poda que vai favorecer o aumento da produtividade da planta. Melhora a qualidade dos frutos. Como assim, professor? Quanto menor quantidade de brotos que vão realizar produção vegetativa, maior quantidade de brotos que você vai ter para o quê? Para a produção de frutificação. Por isso que dá tudo certo. Olha aí, ó. Disease. Professor, o que mais nós vimos nessa aula? Então vamos para frente, meus queridos. Nós vimos aí, ó. Pronto, olha aí, localizei, ó. Dá para ver direitinho? Não sei se dá, só que isso aqui é cupuaçu. É cupuaçu. Ó. Aí, ó. Tá vendo aqui, ó? Pum, pum, a taça. Mas são quantos galhos? 3 galhos só. Entendeu? E tu vê um pé de cupuaçu assim? Não. E aí a pessoa pensa que pode cair a produtividade. Não cai, meus queridos. Ei, eu vou voltar só para mostrar. Tá vendo esse chão bonito? O que a gente podia fazer para esse chão melhorar? Vai lá, meus estudantes. O que eu poderia fazer para esse chão melhorar? Fazer para melhorar. Amontoa. Aqui, ó. Tá vendo? Tem amontoa aqui, ó. Isso aqui tudinho. É pegar essas folhas que estão aqui no chão e fazer amontoa.
pegar essas folhas que estão aqui no chão, ó, e fazer amontoa para melhorar a qualidade do solo. Isso também melhora a produtividade. Poda de adubação, que é você tirar galhos, pedaços da região e utilizar para fazer, mas isso só serve em plantas perenes. E que nós vimos também, professor? Ó, o processo de poda, só que aí você verifica que em crotalária se usa muito isso para a poda vegetativa. Esse aqui, meus queridos, que nós falamos também, exemplo. Tá vendo a primeira poda? A primeira poda controla a altura do galho. A segunda poda é os ramos terciários, que são os ramos secundários. Primeira poda emite os ramos secundários. Vamos esclarecer isso aqui direitinho, Jefferson? Vamos. Aqui, ó. Ramo primário. Opa, vamos pegar aqui diferente. Caneta. Ó, gente. Ramo primário é esse, ramo secundário e os ramos terciários. Entendeu? Cada ramo desse tem um porquê, tem um objetivo. Tá bom, galerinha? Com isso, e os objetivos melhorar a incidência solar. Para mim, minha diretora, antes que eu termine o tempo, vou deixar vocês fazendo as atividades, daqui a pouco eu volto para a gente poder realizar as correções. Tchau, gente! Vocês estavam aí fazendo as atividades, não é isso? Agora o tio veio para fazer o quê? Sanar as dúvidas, tirar todas as dúvidas e, claro, vamos corrigir se tiver necessidade de fazer algum ajuste na resposta aí. Meus queridos, don't you worry. Toda vez que eu falo don't you worry, eu lembro. Don't you give me, don't you never ride. É da minha época. Meus queridos, agora nós vamos mostrar para vocês as perguntas, nós vamos colocar aí no vídeo a resposta. Vou ler junto com vocês a resposta. Não se preocupem, don't you worry. Não precisa estar idêntico, não precisa estar idêntico. As mesmas palavras, tem que contemplar a pergunta. Então eu vou ler e depois eu explico, né? E falo também como poderia, outras palavras que poderíamos usar. Vou deixar a tela aí para vocês, porque dessa forma a gente consegue aí explicar, por exemplo, você não usou a palavra, o termo técnico, mas você colocou o quê, professor? Você descreveu o assunto, tá bom? Vamos lá, minha diretora. The question one. Qual o principal objetivo do SAFs? Na poda. Qual o principal objetivo da poda no SAFs? Aí, ó. O objetivo principal das podas nos sistemas agroflorestais, professor, o senhor pode esclarecer o que são sistemas agroflorestais? É quando você faz uma atividade agrícola numa área florestal, sem agredir, sem interferir a dinâmica da floresta. São também a forma de controlar o quê? A incidência solar, para que a cultura e também o sistema de adubação possam ficar dinâmicos. Para cá, pessoal. Essa é o que chegou no gabarito para vocês, não é isso? Mas como é que eu poderia ter respondido isso, professor? Objetivo principal das podas nos sistemas agroflorestais são controlar a luz e também a adubação. Então poderia ter feito assim, professor, eu coloquei assim, principal objetivo da poda no sistema SAFs é fazer com que a incidência solar, incidência solar, ou você escreveria assim, a quantidade de sol ou de luz que uma cultura precisa e a quantidade de sol e luz que as florestas precisam para manter a sua dinâmica não entre em desequilíbrio. Exemplo, as cultivares precisam ser podadas para que ocorra uma incidência solar
para evitar doenças, para evitar contaminações, precisa de uma incidência solar para favorecer com que elas absorvam os nutrientes do solo, produzam hormônios de acordo com a necessidade da etapa do seu desenvolvimento. E isso não pode vir de encontro com a necessidade da floresta, que é totalmente diferente. É um ambiente mais abafado, um ambiente mais quente, que auxilia no processo de quê? De manter o processo de adubação. Como assim, professor? As florestas, nós temos folhas caídas ali no solo. E aquele ambiente quente e úmido favorece que ocorra o processo de decomposição. Então tá aí, ó, sistema de adubação. Não pode ser interferir. Então você pode ter... Essa aqui é o modelo, esse é o modelo. Mas você poderia ter escrito dessa forma também. Tá corretíssimo, tá bom? Tá bom, tá bom. Próxima questão. O que compreende uma poda? Uma poda compreende um corte, uma retirada. Tudo bem? Então, mas você poderia ter colocado assim, ó. Compreende um conjunto de operações que a gente efetua no vegetal. E isso você vai suprimir, você vai retirar um pedaço para estimular outro. Pronto, para mim, minha diretora. Pessoal, tá aqui, ó. Poda é um conjunto de operações que vão efetuar na planta e vai suprimir. Essa palavra suprimir, supressão, quer dizer, você vai tirar um pedaço do vegetal para estimular o desenvolvimento de outro. Ou para suprimir o desenvolvimento exacerbado de uma parte que você não quer. Tudo bem? Então vamos lá. Eu poderia ter escrito de outra forma? Pode. Por exemplo, compreende um conjunto de operações? Você pode falar assim, o que compreende uma poda? Uma poda compreende retirar partes do vegetal que proporcionem partes do vegetal de acordo com o processo, de acordo com o seu desenvolvimento. Então, para cada fase de desenvolvimento do vegetal, é uma poda diferente. E que essa poda venha de encontro com as necessidades da produção, de melhorar, de impulsionar a produtividade. Você podia ter respondido dessa forma também, tá bom? Tá bom. The last question. Tem questão 3. Existem 4 tipos de poda. Verdade. De 4 tipos. 4 tipos de poda. Nós temos a poda de formação, poda de limpeza, poda de produção e poda de adubação. Essas são as principais. Tem outras, professor? Tem, mas vai depender do vegetal, não é isso? Vamos para 4. Mas this is 6 minutes. I'm tired. Que fatores devem ser considerados para a realização das podas? Quais são os fatores? Iluminação, chuva, estiagem, né, que é a chuva, falta da chuva. Então, tem tempo, cultivar. Mas agora aqui, ó, tipo de crescimento, arquitetura, solo, fruto e rendimento. Para mim, minha diretora, professor, essa é a resposta? Perfeito. Tem como eu responder de forma diferente? Tem. Quais são os fatores que devem ser considerados? Quando fala crescimento da planta, significa o quê? Depende da cultivar. É um fator que influencia por quê? Você vai plantar uma mangueira. Aí, dependendo da cultivar, tu vai deixar o pé de manga bem alto? Não, tu pode podar ela, retirar os brotos apicais. Para isso vai favorecer que na colheita você consiga alcançar, ter uma facilidade. Então depende da cultivar. A arquitetura, viu na aula? O que é arquitetura? Isso vai depender muito quando você faz a poda em forma de taça, que a minha diretora falou que era
que era a diretora? Taça, sim, é gin, bourbon. Ou então você pode fazer em forma de taça côncava. Tem que tomar muito cuidado, meus queridos, que durante o processo de realizar poda, não pode estar, dependendo da cultura, antes ou depois da época chuvosa. Né? E também se tiver estiagem prolongada. Esses fatores vão fazer o quê? Manter um rendimento para a cultura. Tá bom? Tá bom, professor. Meus queridos, o tio vai ficando por aqui. Já estou com saudades de vocês. Até a próxima. Tchau.